objetivo dessa aula é a gente interpretar e esboçar o gráfico de uma função afim. Então, título da aula aí, ó, gráfico de uma função afim. Lembrando que a função afim é a função do primeiro grau, tá? A gente tem aí, você pode se referir à função do primeiro grau como sendo função do primeiro grau ou função afim. Então, ó, quero começar antes dando uma contextualizada, né, na função afim, porque geralmente o pessoal fala que matemática é aquela matéria que não é aplicável no dia a dia, não sei o quê, né? Tem todo aquele achismo que o povo acha e fala sem saber, né? Então, vou introduzir com essa, com essa parte aqui aplicável, né? Vamos ver aqui o que é isso, ó. Certa lâmpada elétrica de LED consome 0,01 kW de energia elétrica. Essa sigla kWh significa quilowatt-hora, tá? Que é uma unidade de medida aí que mede energia elétrica, é dada em quilowatt-hora. Então, podemos representar a relação de tempo T em horas e o consumo C em quilowatt-hora por uma função, né? Uma função C aí que vai representar o consumo, dada nos reais positivos, tem o seu domínio, né, nos números reais positivos e o contradomínio, né, ou a imagem nos reais positivos também. Bom, isso porque, como a gente está se referindo à energia elétrica, não tem consumo negativo de energia elétrica, né? Ou você consome zero, ou você consome alguma coisa, né? Não tem consumo negativo. Então, por isso que o conjunto dos números reais aqui, que é o domínio, é só os positivos, né? E o contradomínio também só os positivos. E essa função, ela é dada por esta lei de formação aqui, ó. C de t igual a 0,01t. O que significa essa função? É importante a gente olhar ela e ver o que significa, né? Ela relaciona o tempo com o consumo. Então, o consumo é dado em função do tempo, né? Ó, vai depender tanto, se eu usar energia tantas horas, eu vou ter um certo consumo C, tá? Então, eu vou multiplicar a quantidade de horas de energia gastas por essa quantia, 0,01, e aí eu vou ter o meu consumo. E aí, ó, cujo gráfico está representado abaixo. Então, eu representei aqui, neste gráfico aqui, essa função aí do consumo, tá? Bom, o que esse gráfico aqui mostra? Ele mostra, ó, que quando você consome... Ah, primeira coisa, né? Vou falar aqui dos eixos. Este eixo aqui, que é o eixo vertical, ele é o consumo. É muito importante isso quando você vai resolver um exercício de contexto ou até um exercício mesmo numérico de matemática, e você vai desenhar um gráfico, você tem que colocar as informações no gráfico, tá? Tem que pôr o nome dos eixos. Se não pôr, já está errado o gráfico inteiro, porque eu não sei o que se trata, né? Eu tenho que saber o que se trata. Então, tem que colocar os nomes. Então, isso aqui, ó. O eixo horizontal é o tempo, o eixo vertical é o consumo. Então, se você ficou lá, sei lá, 1 hora, você consumiu 0,01 kW. Se você ficou lá 2 horas, você consumiu 0,02 kW. 3 horas, ó, você consumiu 0,03 kW. 4 horas, 0,04 e 5 horas, 0,05. Ok? E por aí vai. E aí, quando a gente pega esses pares ordenados, né, ó, que é o 00, o 1 e o 0,01, o 2 e o 0,02, quando a gente localiza esses pontos no plano cartesiano, né, que é isso aqui, e a gente liga esses pontos, a gente tem uma reta, ok? A gente tem uma reta. Que essa reta aqui mostra o consumo de energia que aí uma pessoa vai ter, né? Se ela gastar
1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você vê que vai aumentando, né? Conforme aumenta o tempo, aumenta o consumo, né? Aumenta aí os quilowatt-hora que a pessoa vai consumir, evidentemente, né? Então, ó, o gráfico de uma função é dado pela representação de todos esses pontos no plano cartesiano, tá? O gráfico de uma função é dado pela representação de todos os pontos, né, de todos os pares ordenados no plano cartesiano. Porém, como é impossível calcular as coordenadas de todos os pontos, né, não tem como a gente calcular as coordenadas de todos os pontos, calculamos as coordenadas de alguns e traçamos o gráfico. Por isso que a gente fala que é um esboço do gráfico, né? Ó, até o objetivo da aula é esboçar o gráfico. Esboçar é diferente de construir, tá? São duas palavras diferentes. O que é um esboço de um gráfico? Um esboço é você mostrar uma parte do gráfico, né? Quando a gente mostra uma parte do gráfico, a gente está fazendo um esboço. Agora, quando a gente constrói o gráfico, aí não, a gente mostra o gráfico inteiro. A gente mostra todo o domínio e todo o contradomínio, né? O gráfico aí inteiro a gente mostra. Como que a gente faz para construir um gráfico e mostrar o gráfico inteiro? No GeoGebra, por exemplo, né? Lá a gente consegue construir os gráficos e mostrar os gráficos inteiros. Mas o que a gente faz aqui na lousa, no caderno, são esboços do gráfico. Então, ó, observe como podemos esboçar o gráfico da função afim, que tem o domínio nos reais e o contradomínio nos reais também, né? Lembrando que lá da playlist de função, a gente tinha visto que a função do primeiro grau é uma função cujo domínio é todos os números reais, né? Porque, por exemplo, essa função aqui, ó, que a gente vai usar ela, f de x igual a 2x menos 1. Qualquer valor que eu colocar aqui no x, eu obtenho f de x. Por exemplo, se eu colocar aí no x 0, eu obtenho um valor de f de x. Se eu colocar menos 1, menos 2, raiz de 4, raiz de 3, π, qualquer coisa que eu coloque aqui, qualquer número real que eu coloque aqui, eu obtenho um f de x. Já não é o caso, né, ó, já não é o caso dessa função aqui, ó. Deixa eu abrir aqui minha caneta para mim escrever ali para vocês. Não é o caso desta função aqui, ó. F de x igual a 1 sobre x. O domínio dessa função não é todos os reais. O domínio desta função aqui é, ó, domínio de f é igual aos reais, excluindo o elemento 0. Por quê? Porque numa divisão, né, numa fração, o meu denominador aqui, ó, não pode ser 0, tá? Mas pode ser menos 1, menos 2, menos 3, pode ser o que for, só não pode ser 0. Então, o domínio aqui é todos reais sem o 0. Aí tem aquelas funções lá, tipo, tem uma raiz no denominador e um x aqui. Aí também eu tenho que analisar lá o domínio e por aí vai. Se você não se lembra disso, vai na minha playlist aí de função, né, que a gente trabalha lá um pouco o domínio, né, de função. Então, ó, podemos esboçar o gráfico da função afim dos reais em reais, dada por f de x igual a 2x menos 1. Inicialmente, a gente vai atribuir valores para x e calcular os valores correspondentes para y, determinando pares ordenados xy, em seguida representamos esses pares ordenados em um plano cartesiano. Bom, então a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente vai construir um gráfico, não só da função afim, né, não só da função do primeiro grau, mas gráfico de qualquer função, a gente começa construindo uma tabela, tá? Sempre assim. Toda vez que você vai construir o gráfico de uma função, você vai ter que precisar da tabela. Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês têm uma matéria chamada Qualidade das Funções. Lá, vocês vão aprender a esboçar gráficos
de todas as funções do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica, sem essa tabela. Lá no terceiro ano. Mas essa playlist de função afim, a gente vê esse assunto no primeiro ano do ensino médio. Aqui ainda tem que usar a tabela. Então, você vai montar uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna é uma coluna para os valores de x. A segunda coluna é para os valores que você vai substituir do x na função, para poder fazer as contas. Então, deixa uma largura maior. E a terceira coluna é para os pares ordenados. Olha só como é que vai ficar. A função que a gente vai construir, o gráfico, é esta função aqui, f de x igual a 2x menos 1. Uma função do primeiro grau, né? Porque ela é do tipo ax mais b, né? Lembrando lá, não sei se é bom a gente falar essas coisas sempre, porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Ax mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau. A função que a gente tem ali, ela é 2x menos 1. Então, tem o a, tem o x e tem o b aqui. Só muda o sinal, mas se for menos, se for mais, não importa. Tá? Então, ela é uma função do primeiro grau e também porque o expoente do x, é 1. Quando isso acontece, é uma função do primeiro grau. Ok? Aí, o que a gente faz? A gente escolhe valores para mim colocar aqui no x. Os valores que eu escolhi foi o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Precisa ser sempre esses? Não, é você que escolhe. Mas assim, você vai ter que jogar os valores nessa função aqui para poder calcular. Você não vai escolher o x, sei lá, valendo 127. Porque você não precisa botar um número alto, porque senão depois o seu gráfico vai ficar desproporcional na hora que você for montar o seu gráfico, né? Vai ficar mais difícil você montar o gráfico e vai ficar mais difícil de você fazer as contas aqui na função. Então, como a gente é inteligente, né? A gente é ser pensante, então a gente vai colocar os valores que facilita para a gente resolver, né? Então, os valores que eu escolhi é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Geralmente o pessoal escolhe o menos 1, 0 e 1, né? Não importa. Né? Lembrando que a função do primeiro grau é uma reta, né? E a gente vai provar que é uma reta no próximo vídeo. A gente precisa de 2 pontos só, né? É interessante colocar pelo menos 3 para você poder ver direitinho o gráfico no plano e tal, mas 2 pontos só você já consegue, tá? Então, agora a gente substitui os valores que a gente escolheu no x na função. Então, começando aqui com menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de menos 2. Então, eu venho aqui nessa função, todo lugar que tem x, eu vou tirar o x e vou botar menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 igual a 2. Tem x ali, então eu vou trocar por menos 2. 2 vezes menos 2, copio menos 1. E aí eu faço a conta. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, eu vou ter o x valendo menos 2, né, que é o valor que eu coloquei aqui. E o f de menos 2, né, é quem? O valor do y, né? Lembrando que f de x ou y é a mesma coisa. Então, aqui a gente descobriu o valor do y, né? Então, o y vale menos 5. Depois, quando o x vale 1, eu vou calcular... Quando o x vale menos 1, desculpa, vou calcular o f de menos 1. f de menos 1 é 2 vezes menos 1, menos 1. Né? Substituí o x aqui por menos 1, ficou 2 vezes menos 1 e copiei o outro menos 1 que estava lá fora. Aí eu faço 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, quando x é menos 1, meu y é menos 3. Então, o par ordenado que eu vou ter é o menos 1 e menos 3. Depois, o zero. Então, eu vou lá na minha função, tiro o x, põe 0. f de 0 vai ficar 2 vezes o 0 e o menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 dá menos 1. Então, quando o x é 0, o meu y é menos 1. Depois, quando o x é 1, eu vou ter que o f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 dá 1. Então, o par ordenado que eu vou ter é o 1, 1. Quando o x é 1, o meu y é 1 também.
Depois, por fim, finalmente, eu vou ter o 2, ó. F de 2 é igual a 2 vezes 2, né? Ó, tirei o meu x lá em cima e botei o 2, copiei o menos 1. Aí eu fiz a conta. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, o par ordenado que eu vou ter é o 2 do x e o 3 do y. Depois que eu montei a tabela, escolhi os valores para o x, fiz as contas e descobri os pares ordenados, aí eu venho para o gráfico, eu localizo os pontos dos meus pares ordenados no gráfico e finalmente traço a minha função. Olha só, o primeiro ponto é esse ponto aqui, ó, menos 2 e menos 5. Menos 2 do x, ó, menos 2 do x e menos 5 do y. Então, eu localizo o menos 2 do x no gráfico, ó, e o menos 5 do y. Aí eu venho aqui e ligo. Para mim ligar ponto no gráfico, eu sempre vou ligar fazendo pontilhados, que é isso que eu fiz aqui, ó, isso que eu fiz é uma linha pontilhada, ou uma linha tracejada. O que é uma linha tracejada? É você escrever, fazer tracinhos. Sucintos. Sucintos. Entenderam? Não inventa de riscar, fazer um risco assim, como eu já vi gente fazer, como eu já vi inúmeras vezes. A pessoa vai montar um gráfico e aí ela faz isso aqui, ó. Ela pega lá, tem aqui o eixo X, aí tem aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Aí aqui tem o 0, aí sei lá, aqui tem o ponto 1, aqui tem o ponto 3. Aí a pessoa vai ligar o 1, 3, em vez dela fazer tracejado, né, desse jeito, ou em vez da pessoa fazer pontilhado, que nem eu fiz ali em cima, a pessoa faz um traço assim, ó, ela passa um traço e faz uma bola. Isso aqui tá errado. Tá errado. Se eu ver isso aqui em prova, eu dou errado na hora. Porque isso não é assim que a gente denota um gráfico. E não é assim porque eu estou falando, tá? Se você não gosta da notação, se você não gosta que é pontilhada aqui ou tracejada, sabe o que você faz? Manda um e-mail para a comunidade científica e reclama. Fala que você tem uma sugestão melhor para fazer localizar ponto no gráfico. Porque não sou eu que estou falando. Qualquer lugar do mundo que você for construir o gráfico dessa função aqui, você vai construir o gráfico assim. Na realidade, não era nem para ter pontilhado nem ter nada, era para ter só a função. A gente ainda coloca isso aqui para facilitar, né, para poder enxergar os pontos ligados direitinho. Mas na real não era nem para ter isso. Então, em vez de, se a pessoa já não era nem para ter isso, se a pessoa vai fazer, ainda faz rabisco, esquece, está errado. Entenderam? Próximo ponto que a gente vai ligar é o menos 1 e o menos 3. Menos 1 do x, ó. Menos 1 do x com menos 3 do y. Então, eu localizo menos 1 do eixo x, né? Ó, o eixo x é o eixo horizontal. Menos 1 e o menos 3 do y. Aí eu venho, ó, faço o pontilhado e ligo. A bolinha que eu faço aqui é uma bolinha sucinta também. Tem gente que faz o gráfico fora de escala, aí a pessoa não consegue ligar o gráfico, aí a pessoa vai lá e faz uma bola assim, ó, para poder traçar a função, para a função passar no meio. Não, tem que fazer o gráfico com escala, tá? Para poder dar certo. Não é fazer as coisas mal feitas. Próximo ponto que a gente vai ligar é o ponto 0 e menos 1. 0 do x, ó, 0 do x menos 1 do y. Então, o que eu vou fazer? 0 do x, eu não vou marcar nada no eixo x. Por quê? Porque o eixo x vale 0. Eu vou marcar no eixo y, que vale menos 1. Então, eu acho menos 1 no eixo y e marco o ponto, ó. Tá vendo? Um pontinho. O próximo ponto é o 1 e 1. 1 do x, 1 do y. Localizo 1 do x, 1 do y. E aí eu faço pontilhado, marco o pontinho. Por fim, 2 e 3, 2 do x, né? 3 do y, 2 do x, ó, eixo horizontal, eixo vertical é o y, tá aqui o número 3. Aí eu marco pontilhado, ó, no encontro aqui que forma 90 graus, né? Eu marco o ponto.
E aí, depois que eu fiz isso, eu traço a minha reta. Como que faz para o gráfico ficar assim, ficar uma reta bonitinho? Tem que ter escala. O que é escala? Como que a gente faz escala? A gente pega a régua, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma régua. Você pega a régua, aí você vai lá no seu caderno e coloca com régua. Porque se você não põe régua, fica feio o gráfico. O gráfico fica totalmente desproporcional quando você faz esse tipo de coisa, tá? Quando você vai colocar, vai traçar o gráfico e você bota, sei lá, o 1 tá aqui, o 2 tá aqui. Ao invés de você botar o 3 na mesma distância que você colocou o 1 e o 2, você coloca o 3 mais para lá ou mais para cá. Já dá errado. A sua reta não vai conseguir, você não vai conseguir localizar os pontos de tal maneira que eles fiquem todos no meio certinho, tá? E aí, ó, note que determinamos apenas 6 pares ordenados que satisfazem essa função. No entanto, como o domínio da função é todos os reais, podemos atribuir infinitos valores para x. Como eu disse, né, a gente não precisa escolher necessariamente só esses. Pode ser menos ou pode ser mais também. Podemos, né, atribuir infinitos valores para x, obtendo, consequentemente, infinitos pares ordenados xy. Observando o gráfico da função f, vemos que ele sugere uma reta. Por que eu usei a palavra sugere uma reta? Porque no próximo vídeo agora, em sequência, depois desse, eu vou fazer a demonstração, né, de que, de fato, todo gráfico de função do primeiro grau é uma reta, tá? O próximo vídeo vai ter demonstração, sugiro que vocês assistam para poder entender e ter certeza que todo gráfico de função afim é uma reta.